Oi, pessoal, bom dia. Cá estamos nós mais uma vez e agora vamos dar início a mais um sistema, que é o chamado sistema sensorial. Esse sistema sensorial também que é bem interessante, né, que nós lidamos com esse sistema aí a todo instante, tá? Esse sistema sensorial que nós temos, através dele que nós temos aí as sensações, né? Que a gente vai entender o porquê, tá? Então, bom, eles fazem parte do sistema sensorial, responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que analisa e processa a informação recebida. Então, olha lá. Além de boas sensações, podemos escapar de problemas sérios, como evitar ingestão de alimento estragado. Por quê? Porque eu sinto o gosto e o cheiro, que é ruim. Evitar queimaduras na pele quando eu percebo que a água está muito quente. Tudo isso é relacionado ao sistema sensorial. Só que o que a gente tem que entender? Que ele precisa estar ligado ao SNC, ao sistema nervoso central. Por quê? Se não tiver ligado ao sistema nervoso central, eu não conseguiria captar aquela informação e processar, que quem faz isso é o sistema nervoso central. Então, a partir do momento que eu vejo que a água do chuveiro está muito quente, eu tiro a mão, por quê? Para não me queimar, porque essa informação chega até o sistema nervoso e é processada lá, correto? Né? Então, a gente tem que entender que, mais uma vez, olha, mais um sistema relacionado ao sistema nervoso. Né? Então, a gente falou do endócrino agora, sistema sensorial também, porque senão eu continuava com a mão lá e me queimaria. Por quê? Porque tá quente, né? Mas se essa informação não chegar ao sistema nervoso, eu não processo que tá quente e que eu tenho que tirar a mão, entende? Então, bom, o corpo humano é composto por 5 sentidos, nós sabemos aí: visão, sentir o cheiro, olfato, sentir gosto, paladar, o ouvir, a audição e o tato, né? De sentir as coisas, né? Para tipos de estímulos diferentes, temos terminações sensitivas do sistema nervoso periférico específicas. Então, existem os chamados quimiorreceptores, que detectam substâncias químicas, como o próprio nome diz, termorreceptores, que captam estímulos relacionados à temperatura, como, por exemplo, a água do chuveiro muito quente, mecanorreceptores, que captam estímulos mecânicos, como, por exemplo, de dor, né? Você tinha um alfinete que a costureira esqueceu de tirar da sua roupa. Você vestiu e a hora que esse alfinete tocou em você, né? Ou seja, aquilo tocou em você, né? Na sua pele, né? E esse estímulo mecânico, isso foi até o sistema nervoso, foi processado, que isso te machucou e você gritou ai. Ou os esteroreceptores, que são relacionados aos estímulos ambientais, como, por exemplo, a intensidade de luz, né? Então, quando colocam uma lanterna bem na sua face mesmo, em frente a você, e você fala, nossa, tá muito forte essa luz, né? Isso acontece por quê? Porque nós temos os esteroreceptores, tá? Então, que são relacionados a esse estímulo ambiental. Os próprios receptores, que captam estímulos do interior do organismo, e os interoreceptores, que recebem informações acerca de condições internas do organismo. Essas terminações transformam os estímulos em impulsos nervosos, como falei, transmitidos ao sistema nervoso central, que interpreta, né? Ou seja, se interpreta as sensações. Tudo bem? Bom, e vamos agora falar um pouquinho sobre os 5 sentidos, tá? Então, são realizados por meio do processo de tradução. Então, eu preciso traduzir aquela informação, analisar e processar, né? Então, não é só entender, né? Eu preciso analisar e processar realmente. É como essa informação que eu estou passando para vocês. Vocês estão traduzindo essa informação que estou passando, estão analisando e tentando processar isso, tentando entender, né? Bom, então a visão. Olhos são responsáveis pelo sentido da visão, obviamente todo mundo sabe, uma vez que visualizam o objeto e mandam uma mensagem para o cérebro que faz a decodificação e interpreta. Então, quando você vê, por exemplo,
uma, um pôr do sol, por exemplo, né? Os olhos, no caso, captaram aquela imagem, né? E toda essa mensagem foi encaminhada para o cérebro e o cérebro está interpretando isso, né? Então, isso é um pôr do sol, né? Estou interpretando que essa imagem, então, é um pôr do sol e é uma imagem bonita, né? Então, todo esse sistema precisa estar nesse processo de interligação. O olfato, né? Então, o nariz é o órgão responsável pelo sentido do olfato, ou seja, é com ele que nós, obviamente, sentimos o cheiro, né? O odor das coisas. Existem pessoas que têm o olfato um tanto quanto reduzido, né? Que quase não sente muito bem o odor, né? Então, essa situação a gente chama de hiposmia, tá? Quando o odor ele é reduzido, né? Ou anosmia, né? Quando o paciente não sente nada, né? Nada de cheiro. Tá? E então são situações que são relacionadas, né? A esse olfato, a esse captar odores, né? Então, uma vez que o olfato ele não está, por algum motivo, né? Não está conseguindo captar esse odor, né? A mensagem não vai conseguir nem ser processada, nem chegar no cérebro para ser processada. O terceiro sentido é o paladar. Nós temos ali na língua diversas papilas gustativas, né, que vão interpretar os sabores dos alimentos. Então, é através dessas papilas que a gente consegue entender que o gosto de determinada é salgado demais, ou é extremamente doce, azedo, ou extremamente amargo, e consigo sentir o quente e sentir o frio, por conta dessas papilas gustativas, tá? Que são essas bolinhas que a gente tem na língua, né? E quanto mais vai chegando a raiz da língua, né? Ao final lá, mais papilas, as papilas mais robustas, né? Assim, mais espessas a gente vai tendo, vai vendo, tá? Então, para sentir e lá nessa raiz da língua, onde mais papilas nós temos, é onde a gente sente mais o gosto amargo. Então, por conta delas, né, das papilas. Então, quanto mais na raiz você colocar algum alimento que é amargo, mais você vai sentir o gosto dele. Porque a cada região da língua tem o seu local ali para interpretar a cada sabor, tá? Por exemplo, o azedo, que é mais na lateral da língua, né? Então, por isso que a gente tem aquela reação, né? Assim, por conta do azedo ser, né? Mais sentido nas laterais da língua. Tá? Posso colocar uma imagenzinha da língua com sabores para vocês entenderem. A audição, os ouvidos são órgãos responsáveis pela audição e, na medida que detectam sons, ruídos, barulhos externos, enviam a mensagem para o cérebro também, que as interpreta, né? Então, um som muito alto, né, com alta quantidade de decibéis, né, que manda toda essa informação ao cérebro de que o som está muito alto. Muitas vezes aí a cabeça da gente começa a doer, né, por conta daquele som alto. Então, porque toda a mensagem que é captada pelos ouvidos precisa chegar ao cérebro também para ser interpretada. E por fim, o tato, né, que é caracterizado pela sensação do toque, né, de estar em contato mesmo com a pele, através de neurônios, os neurônios sensoriais, né, e também enviada a mensagem ao cérebro. Né? Então, é tão real isso que ao fechar os olhos, né, ao tapar os olhos e somente sentir, você consegue interpretar que objeto, né, o que aquilo é, né? Porque pelo tato, através desses neurônios sensoriais que estão presentes ali, é que você consegue encaminhar essa mensagem e interpretar, isso daqui que eu tô pegando e não tô vendo é tal objeto, né? Então, o tato também é um tipo de sentido extremamente importante, né, e que facilita muito a identificação de um objeto, principalmente até quando a gente pensa num paciente deficiente visual e que ele tem muito sentido aguçado, que é a audição e o próprio tato, né? Até pela
pelo fato de ter que se adaptar, né, àqueles outros sentidos, já que ele não possui a visão. E existe ainda até o chamado sexto sentido, né, que eles falam que é uma percepção fora, né, extrasensorial, que é pautado mesmo na espiritualidade, né, até a brincadeira de que a mulher tem o sexto sentido, né, isso daí entra em outras situações, né, tá? E aqui só relatando a vocês o que eu acabei de dizer, tá? Sobre os deficientes visuais, bom? Espero que vocês tenham entendido sobre esse sistema sensorial. Aí, e agora dúvidas a gente pode retirá-las, bom? Obrigada, meninos.